Nós vamos dar sequência ao terceiro vídeo do mês da voz de Deus. E hoje nós separamos a palavra. Se você tem essa folha, nós fizemos essa folha, demos até hoje lá na igreja para quem quiser participar. Colocamos na rede social. É algo simples, mas que pode servir de uma arma poderosa para a vida daqueles que querem ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é espírito. Deus é espírito. E naturalmente, humanamente falando, o ser humano é incapaz de ouvir a voz espiritual, a voz de Deus. Mas é possível a voz de Deus chegar ao homem, ao ser carnal, através da comunhão desse homem com Deus. Por isso a Bíblia, ela nos orienta muito em andar no Espírito, se inclinar para as coisas de Deus. E se inclinar para as coisas de Deus não é simplesmente, eu fui na igreja hoje. Eu já ouvi muito isso. Já fui na igreja hoje. Ir à igreja, participar de uma reunião, não me dá a condição de ser sensível à voz do Espírito Santo. Vai me ajudar se eu ouvir e colocar o que eu ouvi em prática, a palavra em prática. E o nosso intuito nesses vídeos, para você, amigo de qualquer denominação, esse propósito não é exclusivamente para a nossa igreja, esse propósito é para ajudar a todos. Nessas lives que nós estaremos fazendo, estou fazendo, vamos fazer todos os dias até o último dia do mês, não tem outro objetivo, você não tem que nos ajudar em nada, nós não vamos pedir nada que não seja você se consagrar, você buscar mais a Deus. Se você que está acompanhando ao vivo agora, ou você que está assistindo a gravação, se você é um cristão que tem observado o que tem acontecido, o mundo, cada dia que passa, se afasta mais de Deus. A voz do mal, ela tem ecoado, ela tem gritado, como eu falei outro dia na igreja, o mal, ele está com um megafone gritando, sabe? Para que as pessoas façam aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. Então é importante que eu, a senhora, o Senhor, venha se inclinar para ouvir a voz de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, hoje a palavra é para o livro de Romanos, que já é a preparação para essa quinta-feira. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler ele todo, porque é muito forte. Você pode marcar aí na sua Bíblia, tá bom? O versículo que está ali marcado é o versículo 17. Mas eu queria que a senhora e o senhor acompanhassem comigo desde o início, que vai te fortalecer e te abençoar. Romanos 10. Israel não crê na justiça divina. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha que forte isso. Israel, eles estavam querendo fazer a justiça com as próprias mãos e não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso acontece muito quando a pessoa ela não ouve a voz de Deus. E aí ela quer tomar uma atitude na força do braço. Ela quer resolver com gritos, com brigas, ela quer resolver de maneiras que venham prejudicar a vida dela. E era o caso de Israel naquele tempo. E aqui ele diz assim no versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Versículo 6.
Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, vamos lá. Romanos 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito forte isso, né? E no versículo 10 ele diz: pois com teu coração é que se crê para a justiça, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Deixa eu colocar em pauta essa parte. Quando ele diz, isso eu sempre procurei pregar em toda igreja que eu passei, quando ele fala, pois com teu coração. Mas o meu coração, ele diz aqui, pois com teu coração é que se crê. Eu creio com o coração. Não tem como. O seu coração, nós aprendemos que o coração é uma bomba que bombeia o sangue para o corpo, que mantém o corpo aquecido e vivo. Se o coração parar, normalmente o corpo vai perecer se não houver um transplante de coração. Mas aí nós entendemos que quando a Bíblia fala o coração, ele está falando de todos os sentidos do seu corpo. Quando ele fala com o seu coração, ele está dizendo que é para você, ele diz aqui, pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, como que é crer com o coração? Crer com o coração é você crer através dos seus olhos. Às vezes você está vendo uma situação que não é uma situação muito boa, mas você crê, ainda que você veja algo ruim, você não precisa ver para crer. Com a sua boca, você crê, você professa, você confessa a Jesus, você profetiza a sua vitória, você determina que vai vencer, ainda que as situações falam para você que vai dar errado. Então você crê com a sua boca, você fala com você mesmo. Nós temos exemplo da Bíblia, da mulher hemorrágica que já não sabia mais o que fazer, e a Bíblia diz que ela falou consigo mesma: se eu tocar na orla da veste dele, ficarei curada. E naquele momento ela foi lá, tomou atitude. Aqui entra o coração. Quando a mulher hemorrágica ela saiu da casa dela e ela se arrastou até Jesus, ali foi o coração movendo o corpo dela, movendo os pés dela, movendo as mãos dela. O coração bombeou sangue para ela tomar aquela atitude. Então, quando fala que com o coração, é com as suas atitudes, de todas as áreas, seus pensamentos, tudo que envolve todo o teu corpo. Pois o coração, ele envolve todo o teu corpo. Isso é muito forte. Pois com teu coração, versículo 10, é que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo que nele crê nunca será envergonhado. Amém? Muito forte. Todo que nele crê nunca será envergonhado. Nunca. Pois não há, versículo 12, distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Olha que forte. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por isso que o Espírito Santo me deu essa direção, e eu tenho convidado pessoas de todas as denominações, eu tenho convidado católicos, eu tenho convidado espíritas para que leiam mais a Bíblia e invoquem mais a Deus. No momento que a pessoa, não importando a sua religião, e nós não devemos frisar a religião, devemos frisar o nosso Salvador. E no momento que ela invoca esse Senhor, ela lê a palavra e ela chama o nome dele, ele responde, porque ele é Deus.
e ele está disposto a responder quem o invocar. Isso é muito forte. E aí no versículo 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito forte. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso é muito forte. Nós tivemos essa direção de fazer do mês de agosto o mês da voz de Deus. E quando você se separa para falar de Jesus, pregar Jesus para alguém, através de você, você que está participando, você que está levando esse propósito a sério, esse propósito ele só vai acrescentar na sua vida espiritual, que é a maior riqueza que existe. Então, quando você se dispõe a pregar, a falar do Senhor Jesus para o seu próximo, para um colega de trabalho, para alguém da sua família, para alguém na rua, quando você fala de Jesus, você está sendo usado para que a voz de Deus chegue àquela pessoa. Isso é muito forte. Por isso que ele diz aqui: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Versículo 14. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Muito forte isso. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. E esse belo os pés, essa beleza não é uma beleza, aquela beleza física, aquela beleza ilusória, aquele colorido do mundo. A beleza dos pés que anunciam as boas novas é a salvação que chega àquela pessoa. É a oportunidade para aquela pessoa que ouviu da boca daquele servo a palavra de salvação. Uma palavra que levanta coisas boas. Coisas boas. Jesus te ama. Tem jeito para a sua vida. Você pode ser feliz. Coisas boas. Vai dar certo. Deus te ama, Ele olha para você. Então, quando você anuncia, você se torna a voz de Deus na vida daquela alma, daquela pessoa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E ele diz assim, versículo 16. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, olha que forte, mas nem todos deram ouvidos. Nós estamos falando do mês da voz de Deus, e aqueles que querem ouvir a voz de Deus vão ouvir. Aqueles que querem ouvir, não tem esse negócio de que, mas o pastor Leonardo não é da mesma igreja que eu, ele não é da Assembleia de Deus de Madureira, igreja que respeito muito. Ele não é da Igreja da Graça. Aqui não importa a igreja. Aqui o que importa é a voz de Deus. Deus ele vai falar com aquele que quer ouvir. Deus ele vai falar com aquele que é sensível para ouvir a voz dele naquilo que ela vai fazer, na decisão que ela vai tomar. Isso é muito forte. E ele diz, mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muito forte. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé ela cresce. Você imagina, nós vamos estar juntos todos os dias. Estaremos aqui todos os dias ao vivo, a partir das 11h30 até meia-noite. Daqui a pouco nós vamos realizar a oração. E você vai ter também a gravação, caso você não possa estar ao vivo comigo. Mas você todo dia vai ter a oportunidade de aprender mais. E é algo que a única coisa que você paga é a sua internet, né, que a pessoa precisa. Mas é uma questão de esforço. Tem gente que para ela assistir o vídeo, comentar, compartilhar, é cansativo, sabe?
Para muitas pessoas, ouvir muito das coisas de Deus é cansativo. É igual as pessoas que falam, mas você vai fazer uma live de meia hora. Aqueles que querem, o que nós pregamos até hoje lá na igreja, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós temos que ter sede, nós temos que querer ouvir. Deus, ele quer falar. E ele quer que os seus servos queiram ouvir a sua voz. E ele diz aqui, versículo 18. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Versículo 19. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato. Vos provocarei a ira. Versículo 20. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, versículo 21, ele diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha que forte isso. A situação em que Israel se encontrou nesse momento aqui, nesse cenário de Romanos 10, é de um povo desobediente e rebelde. A senhora e o senhor que participa aí da live agora deve ter lembranças de quando criança não obedecia o pai ou a mãe. Quando nós não obedecíamos nossos pais nos chamavam de desobedientes. E tudo que Deus quer, da minha parte, da sua parte, é que você seja um filho obediente, que dê ouvido à voz do seu Pai, o Pai Celestial. E seja a senhora o Senhor que ouve essa mensagem. Eu peço a Deus que chegue alguém que está afastado, desanimado, que já não ouve mais a voz de Deus, pois é através da palavra, é através de um arrependimento sincero que você volta a ouvir a voz do Espírito Santo e se dedica mais a buscar a Deus, a entregar mais a sua vida em jejum, em oração, em você se envolver mais com as coisas de Deus. Isso é muito importante. A oração, nós vamos orar daqui a pouco, falta alguns minutos. A oração, ela é importante. A oração, ela vai ajudar. A oração, ela vai fortalecer. A oração, ela vai abrir as portas. Mas o que vai te guiar, o que vai mostrar a você o caminho, é você ouvir a voz do Senhor Jesus. E quando você é sensível à voz do Senhor Jesus, você deixa Ele te usar, Ele vai te usar onde for. Às vezes você está no trabalho, tem um colega lá mal, uma pessoa triste. Eu sempre tenho essas experiências. Eu comentei até na live anterior, eu tive essa experiência ontem. Eu vi uma pessoa eu fui num lugar, num condomínio, a pessoa com um rosto bem sério, bem fechado, sabe? E nós não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. E aí Deus falou comigo dentro de mim, vai lá, fala com ele. E eu fui falar com esse amigo. E quando eu falei com ele, ele falou para mim que estava afastado. Então, você veja que é muito forte quando nós somos sensíveis à voz de Deus. Quando nós deixamos Deus nos usar. E é o que Deus quer fazer. Ele quer me usar, Ele quer usar a senhora, Ele quer usar cada um de nós. Cada um de nós. Essa live que nós estamos fazendo não é para o nosso crescimento. O canal vai crescer, isso é certo. Deus vai enviar mais pessoas. Como hoje lá na igreja, nós não inauguramos ainda o trabalho da igreja, mas já fazemos culto e entrou pessoas novas, entrou pessoas embriagadas. Isso é glorioso. Deus, ele vai enviando pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. A luz está caindo, a gente está tendo uma queda de luz aqui. Eu não sei quanto tempo vai ficar assim. Eu vou fazer a oração da fé. Você ore comigo aí, por favor.
Deus ele vai te abençoar. Ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu adianto aqui essa oração pela vida de todos esses amigos, meu Pai. O Senhor sabe a luta que eles têm passado, que eles têm enfrentado, o quanto para eles não é fácil. Que o Senhor visite a casa deles, a família. Que o Senhor visite, meu Pai, o casamento. Que o Senhor visite a vida espiritual, a saúde. Meu Deus, que nesse mês de agosto eles venham crescer espiritualmente. Eles venham ser cheios da Tua força, da Tua paz e da Tua proteção. Eu abençoo os Teus servos aonde eles estiverem, meu Pai. E que tudo para eles venha dar certo. Guarda os livros de todo mal. Os entrego em Suas mãos. Meu Pai, abençoa essa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira iluminada, cheia da Tua presença na vida deles. Estaremos juntos mais uma vez nessa quinta-feira, às 23h30, se preparando para, meu Pai, a sexta-feira, meu Deus, para o dia 4. E eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas na vida de todos. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Vou encerrar aqui. A gente está tendo uma queda de luz e eu tenho certeza que tudo já deu certo. Deus abençoe. Forte abraço.